Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Deus tem falado conosco e Ele fala conosco por meio da sua palavra. E eu queria convidar um querido irmão e amigo, pastor Thomas, pode vir para cá, meu irmão. Mas ao final eu apresento os demais pastores que estão aqui. Ele também pode fazer isso, mas Thomas é um amigo de longas datas. Nos encontramos nos corredores do seminário, fizemos algumas disciplinas juntos, estivemos ali no Seminário Presbiteriano do Norte, e aí Deus, na sua providência, conduziu Thomas para um ministério lindo. À época já, ele desenvolveu um ministério chamado Voz na Rua, que hoje é Voz na Esquina, e que faz parte da igreja, é um braço da Igreja Rio, uma igreja bíblica relevante, pujante, lá na cidade de Recife. Então, se você aqui conhece alguém de Recife, queria fazer um negócio aqui não presbiteriano, você diga assim, olha, vá na Igreja Rio, é uma bênção, igreja de um povo crente, que ama Jesus, que quer servir a cidade. E para além disso, dos aspectos de trabalho, Thomas é um amigo. Eu louvo a Deus, eu digo a ele, nós somos muito inspirados pela sua vida e seu ministério, minha família é muito abençoada através da sua família, que Deus te use com graça. Vamos orar pela vida do Thomas. Senhor amado, teu servo é instrumento em tuas mãos, e nós agradecemos porque o Senhor o trouxe aqui. É um privilégio, Senhor, termos teu servo aqui para ministrar a palavra ao nosso coração. Que ele seja, mais uma vez, voz de Deus para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus, ó Deus, para que o Espírito do Senhor use os lábios, a mente, o coração, as palavras do teu Filho, para que o nosso coração seja inflamado pelo Senhor. Pai, nós agradecemos pelo ministério que o Senhor confiou ao teu Filho, agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, não apenas em Recife, mas em tantos outros lugares. E que a palavra do Senhor em sua boca seja a verdade. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Que alegria estar aqui, esse é um dia especial. Eu até quero dizer que são muitos anos caminhando juntos, né? Eu admiro demais o pastor de vocês. Na época que eu o conheci, ele ainda tinha cabelo, só para você saber que um dia isso aconteceu realmente. E louvado seja o Senhor pela oportunidade. É uma grande responsabilidade, meus irmãos, mas também uma grande alegria. E inclusive eu descobri que nós temos aqui alguns que estiveram conosco na jornada de sabedoria. Então, uma irmã carinhosamente me abraçou ali, disse que acompanhou essa jornada. No início do ano, eu iniciei uma jornada de devocionais baseados em Eclesiastes. Fizemos uma longa exposição. E a ideia dessa jornada era alcançar não apenas os crentes em Jesus, mas aqueles que jamais entrariam numa igreja. Então fizemos um excelente diálogo entre a psicologia, a filosofia e, acima de tudo, convergindo Eclesiastes para mostrar o ápice da sabedoria em Cristo Jesus. De modo que nós alcançamos muitas vidas para o Senhor, e essa foi uma grande bênção, e nós transformamos essa jornada em um livro. Eu estou com alguns exemplares ali, então eu quero dizer que essa tem sido uma ferramenta para alcançar não apenas os irmãos que já conhecem ao Senhor, mas aqueles que ainda não conhecem. Aqui nós tratamos de diversos temas, são temas relevantes como trabalho, como sexualidade, como tédio, como dinheiro, são temas da própria vida, e todos eles numa exposição sequencial em Eclesiastes. Então, se você está evangelizando alguém, ou se você deseja mergulhar nas páginas de Eclesiastes, depois no final eu quero muito te entregar um exemplar desse. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia comigo, em Eclesiastes capítulo de número 2. Eclesiastes capítulo de número 2, hoje nós vamos estudar alguns versículos desse capítulo de número 2. Eu sei que alguns de vocês até se sentem frustrados, porque chega aqui no domingo e descobre que não é o grande pastor pregando. Eu amo ouvir a mensagem do pastor de vocês,
e eu sei que vou frustrar alguns porque não sou tão eloquente quanto ele, mas acompanhe comigo a leitura e tenha misericórdia do pregador da noite. O texto diz assim, no verso 1: Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura. E de alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestas plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, mas também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Agora eu quero que você acompanhe o verso 26 comigo, que diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Palavras do Senhor. Queridos irmãos, Eclesiastes faz perguntas que eu e você não teríamos coragem de fazer diante da vida. Uma sinceridade impressionante. Eclesiastes é desses rios profundos, com as águas escuras, e nós precisamos mergulhar com cautela. Porque Eclesiastes, diferente de muitos outros livros que trazem princípios claros e já aplicados, Eclesiastes faz perguntas. Mais do que um profeta, ele é um filósofo, e ele vai expondo a vida nas mais difíceis áreas de entendê-la. Portanto, ao ler Eclesiastes, tenhamos em mente que aqui é um filósofo perguntando coisas difíceis. Mas eu quero que você saiba uma coisa: ele está buscando algo que nós já temos, uma resposta que nós encontramos em Jesus. Ler Eclesiastes à luz de Cristo é perceber o vazio da alma humana e a profunda solução que nós encontramos em Cristo Jesus. A pergunta principal de Eclesiastes está lá no capítulo 1. Quando nós observamos aí no verso 3 do capítulo 1, ele pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol? Essa palavra proveito é a palavra lucro. É quando depois de se esforçar, é quando depois de fazer tudo o que é necessário, você observa que não sobrou nada. A sensação que eu tenho ouvindo pacientes, porque eu sou psicólogo também, é que muitas vezes esses meus pacientes chegam dizendo: não me sobra nada, eu tenho tudo, mas não tenho nada como lucro diante dessa experiência da vida. E a constatação dessa pergunta é que Salomão vai dizer é vaidade, Evel. Essa é a palavra tão difícil de traduzir, ela só aparece em Eclesiastes, e ela pode ser traduzida também como vaidade, como fumaça, como vapor. Bom, a vida é isso, a vida é um sopro. E talvez hoje nos cabe refletir sobre o que vale a pena debaixo do sol. Por que existimos? Por que somos tão infelizes assim? O ser humano parece que carrega uma infelicidade
desde o ventre até a maternidade, sem Jesus, há uma infelicidade crônica nele. Walker Perk diz o seguinte: o homem perdeu algo, não sabe o que, mas está doente de morte com a perda disso. O ser humano tem essa sensação de infelicidade, de vazio, e ele está procurando algo para preencher a alma. E Salomão, aqui no capítulo 2, começa a fazer essa excursão a fim de encontrar algo que vale a pena debaixo do sol. E nessa procura do que vale a pena, de qual é o lucro da existência debaixo do sol, ele faz 4 tentativas. E se você acompanhar comigo, vai perceber que essas 4 tentativas não são modernas, mas estão presentes na pós-modernidade. A primeira tentativa é esse hedonismo, é a busca dos prazeres. É como se nós fôssemos criados para sentir satisfação. E quando nós observamos lá fora, vemos que isso ainda é uma tentativa de muita gente. Quem sabe uma pessoa do seu trabalho vive com essa expectativa de que a vida seja prazerosa. Quando nós observamos a sequência do texto, vamos perceber que ele também começa a desenvolver coisas, e ele desenvolve o que nós poderíamos chamar de humanismo. Se a vida não é só prazer, então que seja edificar coisas, que seja ajudar alguém, que seja ser bom, que seja ser notado. E ele menciona a sua contribuição à existência e compara com os demais reis e diz: olha, dentre todos, eu quem mais contribuí. Hedonismo é a sua primeira tentativa, humanismo é a sua segunda, mas parece que nada preenche o vazio da alma de Salomão. Debaixo do sol, ou seja, considerando apenas as realidades que vemos, a materialidade, esquecendo que para cima do sol existe alguém que governa todas as coisas, se considerarmos só o que vemos, não faz sentido nenhum. Nem o hedonismo preenche, nem o humanismo preenche. Aí ele foi buscar no consumismo. E ele começa a adquirir coisas, a guardar coisas, a experimentar coisas, a fim de que aquilo de algum modo possa contribuir com um sentido debaixo do sol, mas fracassa. Por último, ele tenta esse modo triunfalista. E ele vai para esse triunfalismo a fim de ser notado, de perpetuar a sua existência, de um dia ninguém esquecer de quem ele foi, de ser grande, de ser notado, de ser curtido, de ser seguido. Nós vivemos nessa época. E a constatação dele é: não faz o menor sentido, nada preenche o vazio da alma. A alegria, a sabedoria, o conhecimento, Deus dá a quem lhe agrada. Vem de Deus e de mais ninguém. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. E eu quero mergulhar em cada uma dessas 4 tentativas. A primeira delas é o hedonismo. Perceba, entre os versos 1 e 3, entre o verso 1 ao 3, nós vamos perceber esse hedonismo de Salomão. Ele começa inicialmente falando de festas, falando de bebida. Perceba, pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. O hedonismo é isso, irmãos, é essa filosofia de vida que defende a busca do prazer como a finalidade do ser humano. Mas ele vai notar que o carnaval não preenche, a festa não preenche, a rave é em vão. Será que o sentido da vida é se divertir? Porque eu e você, quem sabe, pensamos assim na adolescência, na juventude, e ainda tem muita gente na adultez pensando da mesma maneira. As festas e as celebrações até podem gerar um efeito, mas são passageiras, não satisfazem a alma. A vida vivida apenas na busca do que gostamos, invariavelmente nos escraviza e nos decepciona. Eu gosto do teólogo John Piper, que cria uma expressão interessante. Ele vai mencionar de uma expressão chamada hedonismo cristão. E ele vai dizer que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Só há uma coisa capaz de preencher o vazio de nossa alma e gerar a satisfação profunda que o nosso ser procura. E ela está no nosso Criador. Talvez você diga: Thomas, eu sei disso.
Bom, se você sabe disso, então por que você não está espalhando para os 4 cantos do mundo? Por que as pessoas do seu trabalho, da sua faculdade, ainda não lhe ouviram dizer que a verdadeira sabedoria, que o significado da vida está no Criador e não na criação? Perceba ainda o verso 2, ele diz: concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. É um paliativo temporário contra a angústia da condição humana. O que Salomão está aqui constatando no versículo 2 é que as diversões, os prazeres terrenos têm uma futilidade e uma inutilidade. Afinal, como diria Los Hermanos, pode mencionar Los Hermanos aqui? Desculpa, devia ter perguntado antes. Mas a verdade é que eles disseram algo que é coerente. Todo carnaval tem seu fim. E olha o fim trágico de um carnaval: cinzas. Por isso, irmãos, a nossa alegria não termina em cinzas, ela começa na cruz e termina na glória, se completa e se perpetua por toda a eternidade. Eclesiastes, no verso 3, ainda do capítulo 2, diz: decidi-me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu e nos poucos dias da vida humana. Aliás, deixe-me dizer uma coisa: eu e você estamos na fila invisível da morte e ninguém sabe o número da senha. Uma hora chama 8.494 e tum, é você. Chegou a sua vez e você vai. Essa experiência entre a maternidade e a sepultura é tão curta que precisa de um significado para preencher o vazio, e ele não está nessa coisa que pode alterar a nossa consciência. O que Salomão faz é provar essa experiência de brilho, de sentir que já não está mais sóbrio, de ser de algum modo afetado por substâncias. Eu penso, queridos irmãos, que aqui está representado toda substância que nos leva para uma condição diferente, toda ela. Se você perguntar a um jovem hoje o que é liberdade, o jovem vai dizer: liberdade é fazer o que se quer. Mas se você perguntasse para o filósofo Kant o que é liberdade, ele diria: você só é livre quando você faz o que não quer. Porque afinal, se você faz o que você quer, é escravo do desejo, não é livre. Nunca tivemos uma geração tão desimpedida e ao mesmo tempo tão refém dos próprios prazeres. Eu estive algumas semanas atrás pregando lá em Brasília, e voltando para o hotel eu parei num lugar que era o único que estava aberto para comprar uma água. E quando eu cheguei lá, eu vi uma quantidade enorme de jovens, alguns ainda adolescentes, comprando bebidas, distribuindo drogas. O mundo lá fora está entendendo que a vida é essa satisfação gerada pelo hedonismo. Isso me lembra os gregos pensando que Dionísio podia fazer o trabalho de agregar felicidade. Aliás, a representação mais comum de Dionísio o mostra nu, segurando um cálice de vinho, com um cacho de uva, numa expressão de alguém sob efeito da embriaguez. Eu creio, irmãos, que a verdadeira felicidade não está nessa experiência dionisíaca, mas naquele que em Caná da Galileia transforma água em vinho para dizer que a alegria dele não termina. Se ele estiver na festa, a nossa satisfação é plena. Aliás, C.S. Lewis disse certa vez que somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere brincar numa areia do que conhecer uma praia. Essa é a experiência. O ser humano não pode viver apenas para satisfazer os seus desejos. Mas, infelizmente, essa cosmovisão está presente até mesmo nas igrejas. As igrejas estão cheias de pessoas que estão trocando de comunidade simplesmente porque buscam o seu próprio prazer.
ele vai buscar no hedonismo, mas não encontra. Aí depois ele vai buscar no humanismo. E acompanha entre os versos 4 a 6. Ele se inclina agora a grandes projetos. Olha só, lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Depois de não encontrar a alegria na festa, na experiência descomprometida, no riso, na bebida, ele foi buscar então no trabalho, na perpetuação do seu próprio poder. Ele vai construir coisas. Agora o sábio decide tomar um caminho mais sério. E ele vai criando, criando, e fazendo. Como num humanismo de alguém que constrói para ser percebido. Ele torna-se workaholic. Constrói mais e melhor do que Oscar Niemeyer na mais alta inspiração. Irmãos, o trabalho é criado por Deus, não é consequência do pecado. Deus criou o homem para trabalhar. E havia trabalho antes mesmo do pecado existir. Por isso eu posso afirmar sem medo que haverá trabalho no céu. Pronto, alguém já não quer mais ir para o céu. Nós fomos feitos para isso, trabalhar é bom. Mas o grande problema é que o vazio da alma humana deposita nisso a sua esperança. Ontem eu estava conversando com uma pessoa lá em Maceió, estávamos nas ruas evangelizando prostitutas, travestis, estávamos em 4 pontos de prostituição lá em Maceió. Um dia eu quero fazer isso com essa igreja também. E aí nessa conversa, no vai e vem, a gente começa a perceber o quanto o coração vai buscando nas coisas. Eu estou diante de um travesti que agora chora emocionado, perguntando se eu entrasse na sua igreja, como seria? Ele claramente estava buscando o vazio da alma sendo preenchido no hedonismo. Aí eu entro no carro, e aí começo a perguntar para um pastor sobre o pastor titular da igreja. Ele fala assim: olha, o pastor titular da igreja, ele é médico, e ele não tem tempo, ele não vive, ele está o tempo inteiro no hospital. Eu falei: qual que é a diferença? Um está buscando no prazer, o outro está buscando no trabalho, mas são vazios do mesmo jeito. Porque o trabalho foi feito para nós, mas nós não fomos criados para trabalhar apenas. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Salomão vai buscar o sentido no trabalho, nas coisas, naquilo que ele pode realizar. E a atividade começa a se misturar com a identidade. De modo que você pergunta quem é você e o indivíduo responde o que ele faz. Já conheceu alguém assim? Prazer, meu nome é Thomas, eu sou psicólogo, eu trabalho com isso. Mas ninguém perguntou o que você faz, perguntou quem você é. O trabalho, irmãos, para muita gente é uma estratégia de autorredenção. Nós estamos trabalhando demais porque sentimos que o sangue de Jesus não é suficiente e nós temos que fazer a nossa vida ser significativa a ponto de que alguém olhe para nós e diga: você tem valor. Mas eu tenho, não a partir do que eu faço, mas a partir da cruz e o que Ele fez por mim. A consequência disso é o que o filósofo sul-coreano disse: nós somos agora a sociedade do cansaço, porque já estamos cansados da sociedade anterior, que era a sociedade da performance. Está todo mundo esgotado. A doença que está chegando agora no consultório é o tal do burnout. E não se engane, os pastores estão entrando de fila nesse problema também. E eu tenho que ter muito cuidado, porque a minha inclinação é estar sempre ali pertinho. Famílias negligenciadas, gente que teve sucesso profissional, mas a troco disso, um fracasso familiar. Claro que tudo que fazemos
precisa ser para a glória de Deus, mas o trabalho não é por si mesmo aquilo que nos dará sentido. Ele vai e ele constrói. Estava conversando com uma pessoa outro dia e ele disse: olha, minha filha vai casar e a sensação que eu tenho é que eu trabalhei tanto que eu nem sei quem é essa minha filha que vai casar, nem sei com quem ela vai casar direito. Eu olho para a minha casa agora e eu percebo que está todo mundo estranhamente conhecido ali dentro. Sabemos o nome, de onde veio, para onde vai, mas não conhecemos os sentimentos, as dores, não sabemos as razões das lágrimas. Nós estamos tão ocupados e anestesiados com as nossas atividades que às vezes sequer temos tempo para Deus. Carregamos o crachá de crente, vamos à igreja no domingo, mas a verdade é que nós estamos buscando sentido muitas vezes naquilo que produzimos. E não se engane, nem sempre é para você. Você pergunta para uma pessoa e diz assim: por que você está trabalhando tanto? Aí essa pessoa diz: é para dar para o meu filho o que eu não tive. Alguém já ouviu isso ou não? E sabe o que está acontecendo? O menino estuda numa escola bilíngue, passa a manhã, tarde, quase à noite, o filho quase não tem tempo de conversar com o pai, porque ele está no Kumon, ele está no judô, ele vai para tudo que é coisa. Aí chega na adolescência, vai chorar no divã de um psicólogo, dizendo assim: eu não queria o que meu pai tinha, eu queria quem ele era, eu não queria o bolso do meu pai, eu queria o abraço dele. Você percebe que essa realidade não está longe de nós? Tem um monte de gente lá fora buscando sentido nessas coisas. E eu vim aqui hoje dizer, irmãos, que a nossa alma não se satisfaz nem com o hedonismo, nem com o humanismo, muito menos com o consumismo. Acompanhe o verso 7 e 8. Ele vai falar agora de escravos, de posse, vai falar de artes, vai falar de sexo, e eu quero gastar um tempo maior com isso. Perceba: comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Nesses versículos nós vemos Salomão ostentando a sua riqueza. A quantidade de servos, irmãos, era o símbolo de uma posição social. E agora ele começa a dizer: ninguém teve mais do que eu. Me pergunte, para quê? Por que a gente tem tanto? Eu, outro dia, estava diante de uma pessoa que disse assim: olha, os meus pais vieram da roça e eu conheci o mundo. Aí eu fiquei pensando, será que essa pessoa é mais feliz por isso? Porque tem gente que conheceu os vários lugares do mundo e não encontraram a paz que às vezes uma pessoa que nunca saiu da roça tinha. Perguntaram certa vez a um bilionário americano: do que é que você precisa para ser feliz? E ele disse: de mais $1. Parece que a alma nunca se satisfaz. Salomão menciona mais bois e ovelhas. E perceba que aqui tem uma coisa importante: mais bois e ovelhas do que? Sabe o que está por trás? Comparação. O mecanismo da comparação, muitas vezes, é que traz a sensação de que nós estamos bem ou mal. É ou não é? Nós estamos em 4 irmãos fazendo essa viagem aí. A brincadeira no carro é comparar o tamanho das barrigas, porque o barrigudo se sente feliz quando encontra um barrigudo maior do que ele. Alguém está entendendo o que eu estou falando, não? Tem alguém assim também aqui? É ou não é? A felicidade do rico não é ter mais do que. Dinheiro não é apenas um recurso necessário. Para muitos, dinheiro
é a validade da vida. É uma maneira de se autoafirmar. Não, irmãos, dinheiro é um bom servo. Dinheiro é um bom servo. Quando pessoas vazias de sentido buscam resolver os seus problemas, adquirindo, comprando, elas se tornam ainda mais vazias. Parece que tudo hoje se resume a ter, juntar, ostentar, proteger, para abandonar quando você morrer e entregar para a gente que você não treinou para administrar o que você conquistou. O que acontece é que o recurso traz uma falsa sensação de segurança. E essa segurança, irmãos, não está no dinheiro. Sua vida não está tranquila, você não se torna alguém na vida quando você tem alguma coisa. É quando você tem Jesus. Jesus é o suficiente. O homem mais rico é aquele que encontrou em Jesus a sua riqueza. É aquele que diz: Jesus é tudo que eu preciso, e ainda que eu não possua nada, sou feliz com Jesus. Horatio Gates Spafford perdeu suas 4 filhas num naufrágio, e ele escreve uma canção enquanto passava naquela região onde provavelmente um naufrágio tinha acontecido, e o refrão da canção, que nós traduzimos por "sou feliz com Jesus", em inglês tem um outro contexto. It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Você consegue imaginar alguém que perdeu os seus filhos dizendo: está tudo bem com a minha alma? Em outras palavras, Jesus é suficiente para nós. O fato é que o dinheiro pode comprar uma cama, mas não compra o sono. Pode comprar uma boa comida, mas não pode comprar apetite. Pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Pode comprar um crucifixo, mas não compra salvação. Pode comprar um túmulo de mármore, mas não compra o descanso eterno. O fato inegável é que às vezes nós compramos o que não precisamos com dinheiro que não temos para agradar as pessoas que não gostamos. Vê que tragédia. É ou não é? Não é sobre gastar dinheiro, irmãos. É sobre sacrificar em vão a vida. Porque nos enganaram. Disseram que a moeda é dinheiro, mas não é. A moeda não é dinheiro. A moeda é tempo. Eu e você temos a mesma quantidade de tempo. E quando nós vamos adquirir algo, nós precisamos pensar não em quanto vamos gastar de dinheiro, mas em quanto de tempo nós gastamos investindo naquilo. Porque tem muita gente que, em vez de viver a vida, está vendendo a vida. Essa é a realidade. Hoje eu quero dizer para você que o hedonismo não satisfaz a alma humana, que não importa o quão grande você seja, e olha, quem está escrevendo aqui é grande, muito grande, um grande rei que construiu grandes coisas, mas o humanismo não satisfaz a alma humana, mas o consumismo também não. Se os seus tesouros estiverem na terra, não há nenhuma garantia. Aliás, nós bem sabemos que melhor é dar do que receber. Deixe-me contar uma história. Eu estou, aliás, muito feliz, porque o pastor de vocês é muito generoso comigo. E ele disse que eu podia pregar até meia-noite. Ele não garantiu que vocês estariam aqui, mas que eu podia ficar livre para ficar até meia-noite falando. Mas deixe-me contar uma história para vocês. Nós fazemos trabalhos evangelísticos nos lugares onde a esperança não costuma frequentar. Aliás, a nossa igreja lá tem 10 anos e o nosso projeto missionário tem 15. E numa dessas experiências, nós estávamos na unidade de medida socioeducativa para adolescentes em conflito com a lei. O adolescente que cometeu um ato infracional grave
precisa ser contido, preso, eu não sei como é que se chama aqui, mas lá a gente chama de Funase. E um dia eu chego na Funase, e o chefe da segurança disse assim, hoje você não pode entrar não. E eu falei assim, por que hoje eu não posso entrar? Aí ele disse, não, hoje você não pode entrar porque está todo mundo querendo matar um garoto que está aí dentro. E aí, eu devia antes ter perguntado o que ele fez. Mas a primeira coisa que me ocorreu pensar, já que eu era pastor, eu tinha que dizer, eu vou lá visitar, eu quero orar por ele, ver, pastor inocente. Aí, eu disse isso, o cara falou, tem certeza? Eu disse, tenho, eu quero ir lá. E aí, no caminho, eu fui e perguntei, o que esse camarada fez? Aí o rapaz da segurança disse, queimou a própria mãe. Ela morreu. Eu não podia mais desistir, ia ficar feio para mim. Aí fui. E aí eles vão abrindo as grades, eu vou entrando, até que em determinado momento, ele abre aquela cela, eu entro e eu sinto a grade fechar atrás de mim. Eu me senti assim, Daniel na cova dos leões. Aí eu olho do lado, esperando encontrar um rapaz assim grandão, e era um menino de 13 anos de idade, com nome de crente, sem uma perna, porque teve a sua perna amputada, por conta de um tiro de ponto .40, num assalto. E aí me ocorreu dizer as coisas mais importantes que eu podia dizer logo de cara. Não sou policial, sou pastor. Quando eu disse isso, o menino começou a chorar. E me contou a experiência de vida dele, a mais difícil possível, marcada por muitos abusos e opressão maligna, ouvindo vozes e Satanás tocando na vida dele e o conduzindo para as desgraças. No final daquela conversa, ao orar, ele me pergunta, você tem uma Bíblia? E irmãos, Deus sabe o que faz, porque naquela manhã eu tinha tirado uma caixa de Bíblia do meu carro, e eu só estava com a minha Bíblia. A minha Bíblia foi comigo para o seminário, a minha Bíblia me conhecia muito bem. Olha, se eu precisasse, ela pregava sozinha a minha Bíblia. A minha Bíblia não. Eu olhei para aquele menino e falei assim, meu filho, hoje eu não tenho Bíblia para você não. Mas eu volto aqui depois, eu lhe dou uma Bíblia. Aí eu resolvi comentar com o pessoal que estava me esperando lá fora, a fim de que alguém se sensibilizasse e doasse uma Bíblia. Foi pior. Porque apareceu uma daquelas irmãzinhas que é bom evitar. E ela começava a dizer assim, pastor, ninguém tem uma Bíblia. E ela olhava para a minha Bíblia. Pastor, ninguém tem uma Bíblia, esse menino pode morrer a qualquer momento, pastor. E olhava para a minha Bíblia, aquela abençoada. E eu aqui comigo, né? Está repreendido, em nome de Jesus, está repreendido, está repreendido. Aí daqui a pouco o Senhor disse assim, você não pode ter o que não pode dar. Porque aquilo que você não pode dar, na verdade, já te possui. Eu peguei minha Bíblia com lágrimas nos olhos e fúria no coração. E fui no corredor. Levei 2 comigo para garantir que eu não ia desistir. E aí naquele caminho, irmão, eu comecei a dizer, Deus, o objeto mais precioso que eu tenho para a pior pessoa que eu já conheci, que brincadeira é essa? Aí Deus responde, eu não sei se você crê, mas o Espírito Santo fala ao nosso coração, e o Senhor disse, é exatamente isso que eu fiz com você. Eu dei o meu filho precioso para gente pecador como você. E o nome disso é a graça. É a graça. E ao entregar aquela Bíblia ao menino, quando eu cheguei na cela, eu estendi a mão com a Bíblia, e ele segurou de um lado, eu segurei do outro. E aí eu não tinha outra saída, a minha última esperança foi na pergunta que eu fiz, você sabe ler? Aí ele respondeu, eu sei-o. Aí eu orei, ele achou, irmãos, que eu estava chorando, emocionado porque estava investindo na vida dele, mas eu estava chorando, com pena da minha Bíblia.
E eu fiz a oração que eu não esqueço nunca mais. Eu disse assim: Senhor, assim como perdoastes o pecador Manassés, e assim como eu li nesse livro que eu também fui perdoado pelo sangue de Cristo, e posso ter uma nova vida, com um significado debaixo do sol, e que a nossa alegria não está em ter coisas, mas em ter a Ti como Salvador. Fala e transforma a vida desse menino. A sua alegria, irmãos, não está em ter mais, nem melhor. Está em servir a Jesus. Porque no fim de tudo, quando você for um corpo gelado num caixão, quando alguém estiver prestes a semear você na terra, não importa quanto você deixou no banco, nem seus títulos importarão, nem os seus feitos importarão, mas em quem você depositou a sua fé. Por isso é em Jesus a nossa alegria. O jovem rico não entendeu isso. E percebendo que Jesus tinha lhe pedido para vender todas as coisas, foi embora triste. Porque ele sabia que Jesus era bom, mas não estava disposto a renunciar a nada por ele. Por outro lado, Zaqueu, ao ver que Jesus era suficiente, disse: eu vou devolver o que roubei, vou restituir os que foram lesados por mim. E aí Jesus diz: hoje entrou salvação nessa casa. A evidência de uma pessoa salva é quando ela faz uma revaloração na sua vida. Ela muda aquilo que tem importância. Ela tira aquilo que está lá no topo, põe Jesus e tudo mais é só detalhe. Alguém está entendendo essa palavra aqui hoje? Eu quero mostrar para você que o texto continua dizendo: servi-me de cantores e cantoras. O verso 8 nos diz isso, a parte B. O que ele foi fazer? Ele com a sua riqueza quis comprar arte. Ele pensava que talvez o sentido da vida estava na sensibilidade musical, teatral, na expressão cultural. E ele colocou lá o arpista, colocou alguém para soprar um instrumento. Ele pensava que aquilo podia agregar sentido. Música é muito bom, mas não preenche a alma. E eu descobri isso da maneira mais difícil possível. Eu era um adolescente rebelde, aliás é pleonasmo, adolescente rebelde é pleonasmo. Mas eu comecei a gostar de rock. E a minha banda favorita naquela época, irmãos, não me julguem, todo mundo tem um passado. A minha banda favorita era o Nirvana. Kurt Cobain com aquela guitarra, cabelo louro, showzão. E eu dizia: esse cara que é feliz. Eu quero ser como esse cara para ser feliz. Os filósofos chamam isso de desejo mimético. Até que eu fui pesquisar mais a vida daquele jovem, e eu descobri que ele já havia morrido, e que se matou, e que deixou uma carta que dizia: há muitos anos eu não venho sentindo excitação ao ouvir ou fazer música, bem como ler ou escrever. O fato é que não consigo enganar vocês, sendo falso e fingindo que estou me divertindo. Eu sou mesmo um bebê errático e triste. Aquele rapaz que eu admirava era, na verdade, um ser vazio. Se a arte fosse capaz de dar sentido à vida, os artistas seriam os primeiros a serem preenchidos. Mas Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin, Amy Winehouse, entre tantos outros. Aliás, você sabe o que tem em comum entre esses nomes todos que eu mencionei? Todos morreram aos 27 anos, em consequência de uma vida irresponsável e vazia. Ainda bem que no meio de um show de rock, eu lembro, estava vestido de preto, o ambiente à minha volta eram de pessoas que estavam prontas para usar droga, o show estava só começando, mas a minha mãe e a minha tia eram crentes, e elas armaram uma cocó santa contra mim.
Você sabe o que é cocó, não? Tem aqui essa expressão? Tem, né? Fizeram uma cocó santa contra mim. Quando eu saí para ir para o show, as irmãzinhas entraram no meu quarto e começaram a orar. E o que o Espírito Santo fez? Foi lá. E eu nem acreditava em Deus. Eu lembro que eu bati na mesa e disse: parem, não me falem de Deus, é um engodo, é uma projeção da insegurança humana. Freud tinha razão. Aliás, Sartre tem toda a razão ao dizer que nós somos ser no nada, eu dizia. Não suportando a existência, projetamos um pai para adorar, porque somos imaturos, infantis. Foi esse o discurso que eu disse para os meus pais. Aí sabe que o Espírito Santo foi e disse para mim naquele show: aqui não é o seu lugar. Eu vou te usar, mas esse não é o seu lugar. E eu saio de lá chorando, desesperado, não sabia o que estava acontecendo. Você não precisa crer na minha experiência, mas eu só estou aqui hoje porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. E não fui eu que fui buscá-lo, não. Foi Ele que me buscou. Ele me amou primeiro. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades, dei fruto, que vosso fruto permaneça. João 15. Ele me amou, me escolheu antes da fundação do mundo, me predestinou, e por isso eu estou aqui. Não há mérito nenhum em mim. Foi a graça de Deus com as suas garras que me trouxe. A parte C do versículo 8 nos mostra que Salomão ainda vai buscar numa outra fonte. Ele diz de um harém, das delícias dos homens, mulheres e mulheres, sexo descomprometido. Olha, irmãos, eu acredito que nós padecemos muitas vezes em duas perspectivas polarizadas e igualmente disfuncionais. A religião, às vezes, não toca nesse tema como deveria. E os nossos jovens, às vezes, têm consequências danosas por não tocarem nesse tema à luz da Bíblia de maneira leve. Você já parou para pensar que Abraão e Sara tiveram filhos tarde, e o filho que veio de Sara não foi como o que veio de Maria? A longa idade não interrompeu o prazer do casal. É uma bênção. Mas lá fora eles estão tentando fazer disso idolatria. E essa expressão da sexualidade não preenche. Você não é os seus sentimentos como o mundo dizem lá fora. Nós não somos as nossas conexões como o mundo diz lá fora. Nós somos quem Deus diz que somos. E aliás, Leon Tolstói diz: aquele que conheceu apenas a sua mulher e a amou, sabe mais de mulheres do que aquele que conheceu 1000. Debaixo da bênção de Deus, no casamento, é uma bênção. Mas não preenche o vazio da alma, não é algo vulgar, também não pode ser elevado a um status de divindade. É uma expressão de prazer dentro da aliança que nós fazemos. E eu quero caminhar para o final. Primeiro, Salomão não encontra a satisfação da alma no hedonismo. Depois tenta no humanismo, não consegue também. Depois tenta no consumismo e não consegue. E aí ele vai fazer uma última tentativa, né? No triunfalismo. Olha o verso 9 e 10. Ele vai mencionar aqui fama, poder, uma perspectiva egocentrada. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Talvez ele tenha pensado assim: se eu me tornar um influenciador, se todo mundo conhecer o meu nome, aí sim a minha alma está preenchida. Doce ilusão. Como seria a sua vida se você fosse a pessoa mais popular e poderosa da sua geração? Salomão chegou nesse status e ainda assim foi capaz de escrever sinceramente: foi tudo em vão, foi correr atrás do vento. Tem gente por aí dizendo: seja o melhor, seja o vencedor, seja o mais poderoso, seja o famoso, alcance o topo. E a sensação que eu tenho é que as pessoas estão subindo uma montanha
e levam anos para escalar essa montanha, e quando chegam lá já estão envelhecidos, e quando chegam, descobrem que subiram a montanha errada. Gastaram a vida num projeto que é pleno vazio, correr atrás do vento. O autor que nós conhecemos, o Jim Carrey, o ator diz: eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, só para que possa ver que essa não é a resposta. Só para isso. Não é. Porque se fosse gente conhecida como Robbie Williams, um dos comediantes mais amados do mundo, não teria morrido de uma maneira tão trágica. Conhecido, celebrado, mas a sua vida foi marcada por uma profunda tristeza. Freddie Mercury, líder do Queen, não sei se você sabe, mas ele escreve dizendo no final da vida: você pode ter tudo, mas ainda assim se sentir a pessoa mais solitária do mundo. É verdade. Mas você precisa conhecer o divino companheiro do caminho. É Jesus de Nazaré, Ele quem preenche o vazio de nossa alma. Verso 10 nos mostra: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Essa metodologia da satisfação ilimitada não gerou satisfação. Ele diz: não me recusei a nada. Eu conheço alguém que fez diferente. Jesus vai para o deserto e passa 40 dias de privação, e mesmo no ápice do seu cansaço, das suas necessidades como um homem faminto, ele não se dobra diante das tentações do inferno. Nós não somos o nosso desejo, e os nossos desejos satisfeitos não preenchem a nossa alma. O modelo é Jesus, não Salomão perdido buscando preencher o seu vazio. A conclusão? Acompanhe comigo o verso 11. É inútil, é correr atrás do vento, não há proveito debaixo do sol. Olha só: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e todo o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Isso me lembrou uma canção daquele ministério de louvor chamado U2, não sei se você conhece. Perdão, não podia nem falar isso, né? Mas eles têm uma canção que diz assim: I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que estou procurando. O mundo lá fora canta esse refrão com propriedade, porque eles estão procurando algo e não vão encontrar. Salomão procurou algo e não encontrou, senão apenas na relação com aquele que está acima do sol. Abaixo do sol é tudo em vão, é sem sentido, é vaidade. Mas se nós conhecemos aquele que está acima do sol, aquele que governa, soberano, que chama cada estrela pelo nome, que faz os astros com o poder de sua palavra, aí tudo muda. É em Jesus. Meus irmãos, a nossa vida é um espetáculo irrepetível. Aliás, como dizia Benjamin Disraeli, a vida é muito curta para ser pequena. E o que você precisa encontrar nessa experiência é Jesus. Entregar-se a Ele, viver por Ele, para a glória dEle, desfrutar dEle. Depois dessa experiência toda, aí você pergunta: Salomão, então, já que não está no hedonismo, já que não está no humanismo, já que não está no consumismo, também não está no triunfalismo, onde está Salomão? Aí ele diz no verso 26, ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e fidelidade. A verdadeira alegria vem do Senhor.
O verdadeiro sentido vem dessa relação com Deus. É ser conhecido por Deus e conhecê-lo. Esse encontro faz tudo mudar. O que o mundo lá fora precisa não é mais de prazer, nem de coisas grandes, nem de adquirir mais riqueza, nem de ser mais conhecido. O que o mundo lá fora precisa é de Jesus, o maior e mais sábio Salomão. Há um rei mais sábio que Salomão, e o seu nome é Jesus de Nazaré. Salomão um dia deixou de reinar, mas esse rei Jesus reina glorioso até hoje. E eu oro para que nessa noite nós sejamos batizados dessa esperança de que em Jesus nós encontramos a satisfação que a nossa alma procura. Em Jesus nós temos a alma satisfeita nele. A sede da nossa alma só encontramos em Jesus satisfeito. É conhecê-lo, é servi-lo, é amá-lo, é encontrar o nosso propósito nessa relação. Jesus é a resposta que Eclesiastes precisava. As perguntas são de Salomão, a resposta é Jesus. Ele dá propósito ao nosso trabalho. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Ele dá esperança no meio do sofrimento, porque em Cristo Jesus as aflições de agora não se comparam com a glória futura. Ele nos dá memória eterna. Os seus nomes estarão por toda a eternidade no livro da vida. Jesus, irmãos, é maior que Salomão. Se Salomão fez a pergunta certa, Jesus é a resposta certa. E é o que nós precisamos. Eu espero que você saia daqui hoje com a certeza de que a nossa alma não será preenchida por mais prazer, por mais fama, por mais posses, nem por fazer coisas para as pessoas. Será preenchida, irmãos, na esperança que nós depositamos em Jesus. Debaixo do sol, nada faz sentido, mas acima do sol, há alguém que dá sentido para a nossa vida, e é a razão de eu estar aqui hoje. E se você crê nessa palavra, compartilhe essa palavra, faça essa mensagem chegar a outras pessoas. Esse livro é uma série de devocionais, são mais de 100 devocionais, um devocional expositivo de Eclesiastes. E eu não quero sugerir que você compre para você somente não. Se você quiser, amém, se não, leva para alguém do seu trabalho. Semana passada, a minha vizinha que não é crente, pegou um livro desse. Aí voltou lá em casa e disse, eu quero 3. Levou para 3 amigas que não eram cristãs. E a notícia que me chegou anteontem foi que essa amiga agora já quer mais livros para dar às outras amigas. Sabe por quê? Porque o mundo sabe qual é a demanda. A pergunta é a mesma de Eclesiastes, mas a resposta é Jesus de Nazaré. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Quero que hoje o seu coração seja cheio dessa esperança. Se você encontrou Jesus, precisa anunciá-lo ao mundo. Precisa dizer ao mundo, Ele é a nossa esperança. É por Ele e para Ele. Jesus preenche o vazio de nossa alma. Ele é o que nós estamos procurando e até sermos por Ele encontrados. Nós estaremos tateando no escuro das experiências humanas. Mas quando reconhecemos em Jesus, o nosso Salvador, aí então os nossos olhos se abrem, as escamas dos olhos caem e nós percebemos: ó, quão cego eu andei, mas agora eu vejo a luz. É Jesus a nossa esperança. Senhor, nesse momento eu quero orar por aquelas pessoas que nós conhecemos que ainda não te chamam de Senhor e Salvador. Queremos orar pelos amigos de trabalho, pelos colegas da faculdade. Queremos orar pelos vizinhos.
Nós não podemos vir aqui domingo após domingo e celebrar a nossa esperança e esquecer que lá fora as pessoas estão buscando em fontes enganosas. Por isso eu peço, Jesus, que tenhamos a alegria de ver nós e a nossa casa aqui, nós e os nossos vizinhos celebrando no altar do Senhor. Eu oro, Jesus, para que teu nome seja conhecido no nosso bairro, na nossa faculdade, no nosso trabalho, porque a esperança é a mesma e sempre será. É Jesus de Nazaré. Ele é o Logos que os filósofos procuravam e que João anunciou. O Verbo se fez carne e celebramos isso. Essa é a nossa salvação. Jesus de Nazaré. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Todas as perguntas de Eclesiastes encontram respostas em Jesus, o Jesus dos evangelhos. E que tenhamos essa esperança hoje e a mais profunda paz. Que assim seja, para a tua glória e para o bem dessa igreja. Todos dizem: louvemos ao Senhor.